Olá, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e esse é o Atual Saúde. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter aqui conosco o Dr. Álvaro Catani, cardiologista, e também, vou dizer mais, ele é o meu inspirador na questão desse programa, porque a primeira pessoa que me sugeriu essa ideia e que me convidou para bater um papo aqui frente às câmeras, levando informação para vocês, foi ele. Doutor, então eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Eu sei que já é conhecido, mas sempre é importante a gente fazer essas formalidades, né? Falar de si um pouco e, por favor. Tranquilo. Obrigado pelo convite, Ricardo. É uma honra estar aqui no teu programa. Bom, Álvaro Catani, eu sou cardiologista, ligado ao Hospital São Lucas. Hoje presidente da Associação Médica de Pato Branco. A gente estava falando nos bastidores aqui, eu estou assumindo agora em janeiro a vice-presidência nacional de cardiogeriatria, que é a minha área de subespecialidade, né? E também assumi a árdua tarefa de fazer o Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria em 2015, vou presidir em Curitiba o Congresso. Então, cheio de participações e de preocupações aí também para frente, né, Ricardo? Poxa, parabéns, hein? Sensacional. Então vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente vai estar com assuntos interessantes para vocês sobre a cardiologia e a prevenção de doenças. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzen-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltando aqui então com a Atual Saúde e hoje com o Dr. Álvaro Catani. Doutor, o que a gente então tem de ponta agora para você falar sobre a cardiologia e as prevenções, etc. A palavra é sua. Tá joia. Muita coisa, Ricardo. Eu estava comentando essa semana com alguns pacientes que é uma dificuldade enorme, porque se você pegar a medicina de uma forma em geral, como a gente conhece, né, Ricardo, ela é extremamente mutável. Quer dizer, é muito mais fácil ser matemático, porque 2 e 2 é 4 e nunca vai mudar. E a cardiologia vem com essa parte de prevenção, mudando muitos paradigmas recentemente. Eu falo que o meu grande estresse hoje no dia a dia do consultório
é a questão nutricional. Isso é uma grande preocupação, é o que pode, o que não pode. E aí uma hora vem uma notícia que tal coisa que não podia, agora pode comer. Eu falo que o maior exemplo é o ovo, né? O ovo é um grande estresse no consultório cardiológico. Pode ou não pode comer, aquela coisa do colesterol e tudo. Então isso é uma questão importante. Por exemplo, hoje, até há pouco tempo atrás, ovo não podia de forma alguma. Hoje, por exemplo, saíram 2 grandes estudos agora recentes. O primeiro mostrando que comer um ovo ao dia, para quem não tem o colesterol alto, colesterol normal, comer um ovo ao dia não aumenta a incidência de infarto e de derrame. Até mais de um ovo no estudo saiu que não tem problema nenhum disso. E, por outro lado, um outro estudo recente também falou que a ingesta de um ovo por dia aumenta o colesterol bom. Que é uma grande batalha que a gente tem. Então, o ovo saiu de um vilão para um mocinho agora. O café, há pouco tempo atrás, também era um grande vilão. Aumenta a pressão, faz isso. Não, hoje na cardiologia tem um encarte só sobre café, mostrando que o café tem propriedades antioxidantes, que melhora a concentração, melhora a memória. É muito bom, lógico, vai atrapalhar o sono. Para quem tem arritmia cardíaca tem que tomar algum cuidado, mas assim, os efeitos benéficos do café se conta muito. O álcool hoje, né, quantidade pequena de quantidade de álcool em pequena quantidade, um cálice a 2 de vinho por dia, por exemplo, vinho tinto, melhora o risco cardiovascular. E engraçado que o padrão que foi feito de comparação era 0 de álcool. O 0 de álcool comparado com um pouco de álcool, o 0 de álcool tem até um pouco mais de risco do que um cálicezinho de vinho, por exemplo. Virou padrão um cálice de vinho. O 0 de álcool tem um risco um pouco maior. Então, assim, o que tem mudado hoje, a mudança é muito grande. A gente tem que ficar atento com essas mudanças, né? É muito, muito interessante isso. Eu vejo também na minha especialidade, na psiquiatria, o que eu aprendi quando eu saí na faculdade e tal, não tem praticamente mais nada a ver com o que eu faço hoje em dia, né? Assim, os paradigmas, eles mudam mesmo. A ciência é a verdade das verdades transitórias. E a gente tem que ter muito tempo e buscar essas informações, né? E você estava me falando que agora você vai ter uns congressos, porque você vai presidir, né? Eu acho que é importante você passar isso para as pessoas, porque a gente tem gente aqui da terra de Pato Branco com expressão nacional, e você é um exemplo disso, né? Então, por favor, não deixe de falar do Congresso Brasileiro que você vai presidir, e essa questão da cardiogeriatria, porque cada vez as pessoas não estão vivendo mais, né? E a gente precisa, então, se cuidar para chegar lá. Eu acho que é importante a gente começar um pouquinho da cardiogeriatria, claro. Que eu acho que isso é um capítulo muito interessante. A gente está lutando agora, dentro do departamento de cardiogeriatria, para se tornar uma especialidade médica. Tá certo. Porque, assim, existe a geriatria, que é como se fosse o clínico geral do idoso. E cada vez mais a gente está vendo que a gente precisa de subespecialidades dentro da geriatria. Porque o geriatra em si, ele não consegue englobar todo o conhecimento de todas as áreas da pessoa idosa. É verdade. Então isso precisa de subespecialidade. Então está saindo agora a questão da cardiogeriatria, que a gente está lutando por isso. Provavelmente vai sair a pneumologia geriátrica, vai sair as outras áreas, porque é importante o conhecimento do cuidado no idoso. E a cardiogeriatria, ela é de uma maneira especial, ela é bastante importante, porque o que a gente vê hoje em dia? Eu brigo muito no consultório e eu travo uma batalha com alguns familiares e alguns clínicos que trazem alguma informação um pouco mais atrasada em relação a isso. Por exemplo, eu pego um senhor de 77 anos que precisa de uma prótese no joelho, e aí? Põe ou não põe a prótese? Aí uma leva de médico fala, não, 77 anos, mas o cara é participativo, o cara faz a atividade dele, sabe, ele congrega com a família, por que não colocar uma prótese no joelho para ele? Dá uma condição de qualidade. Então, a cardiogeriatria, ela vem falando exatamente isso, quer dizer, independente do tempo de vida que você tem qualidade nesse tempo de vida. Então, assim, essa semana mesmo chegou uma senhora de 88 anos no meu consultório com uma indicação de colocar uma cirurgia no olho. E ia melhorar muito a visão dela. Mas a família não, porque imagine 88 anos vai operar o olho e coisa.
tem que operar, tem que dar qualidade de vida. Quer dizer, quanto mais independente você conseguir que a pessoa idosa seja, melhor. Melhor para a família, melhor para a pessoa também. Sim, isso melhora a autoestima, deixa ela mais competente, a gente não pode parar nunca. Não pode parar. Então, assim, essa ideia de que, porque está com 70 e poucos, 80 e poucos, 90 anos, não se faz sim, a gente vai dar qualidade. Quer dizer, hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue fazer exames, consegue equilibrar a pessoa de tal forma que minimize os riscos cirúrgicos de qualquer procedimento. Eu tenho pessoas de mais de 90 anos de idade que fizeram cirurgia cardíaca, colocaram uma válvula cardíaca e estão muito bem, obrigado, quer dizer, estão com sua vida independente. Uma senhora de 92 anos infartou recentemente, aí eu comuniquei o pessoal da hemodinâmica ali da policlínica, colocaram um stent lá, ela está super bem. A família me questionou, mas vai fazer o procedimento com 92? Vai fazer. Hoje ela chega no consultório andando, sorrindo, independente, quer dizer, é isso que a gente quer com a cardiogeriatria, não mais aquela coisa de limitar a atividade ou limitar o procedimento pela idade. Então essa é a nossa luta. Sensacional. A gente estava conversando antes sobre as ervas medicinais, as interações, e isso é importante que as pessoas tenham consciência, né, de que não é porque é natural que não interage, que não tem alguma ação. O que dá para falar disso, Álvaro, agora? Olha, isso que você falou eu acho que é fundamental, é entender que ervas medicinais, os chás que a gente toma, fitoterápicos, os produtos naturais mesmo, o mel, essas coisas, são naturais e que não tem risco nenhum para a saúde. Tem risco sim, quer dizer, na cardiologia hoje, isso é uma coisa que eu tenho falado muito em congresso, eu falei no Congresso Brasileiro, falei no Congresso Gaúcho, fui convidado para falar sobre isso. É um tópico bastante interessante porque quando a gente fala de uma erva, por exemplo, camomila, camomila é um chá simples, inocente, mas dentro da camomila, quer dizer, a camomila a gente fala que é um fitocomplexo. São várias substâncias, vários princípios ativos dentro da camomila. É como se tivesse vários remédios dentro da camomila. Alguns que fazem bem e alguns que não fazem tão bem. Então, quando a gente fala em camomila e a pessoa está tomando anticoagulante, antiagregante, a camomila altera o tempo de coagulação. Então, se a pessoa está tomando anticoagulante, por exemplo, e toma chá de camomila, vai alterar todo o exame. Olha só. A pessoa pode ter sangramento espontâneo usando camomila. Por quê? Porque aumentou o tempo de sangramento dela. É sensacional. Eu tenho uma brincadeira com frequência no consultório que eu faço, que eles me doutor, mas é natural. Eu digo, olha, pisada de elefante é natural, veneno de cobra é natural. Quer dizer, tem várias coisas que são naturais e que têm uma influência super importante sobre o nosso organismo, né? Então, isso é verdade, não é porque é natural que não tem que ser usado com responsabilidade, né? Cuidado. E essa é a nossa briga, Ricardo, hoje, é de que as pessoas se interessem nesse assunto. Tem um dado que é bastante curioso, eu brinco que é a regra dos 70. Isso. 70% dos pacientes não falam para o médico os chás e produtos naturais que usam porque entende que é natural, que o médico não tem necessidade de saber. 70% dos médicos não perguntam, porque não faz parte da rotina perguntar sobre chás, porque na verdade, se você vai falar de um chá para o médico, eu posso tomar um chá de trançagem, eu posso tomar tal chá, ele não tem o menor conhecimento, porque assim não é o foco disso, né? Dele entender sobre chás. E você tenta entender qual que é a interação e não consegue. Tem muito atendimento que a gente faz em pronto-socorro hoje, no dia a dia, que é a interação medicamento mais erva medicinal, que passa batido, porque ninguém pergunta, ninguém sabe, e aconteceu um evento que no final ninguém consegue explicar e que foi uma interação desse tipo, e que pode levar ao risco de vida da pessoa. Além da camomila, que outros chás que você poderia citar que são comuns aqui na nossa região que o pessoal usa? Muitos outros. Uma coisa bastante comum, Ricardo, é ginkgo biloba, por exemplo. Pois é. Ginkgo biloba é muito usado. A ginkgo biloba tem um problema sério também com a interação. Quando a gente fala na cardiologia e na psiquiatria também tem muito disso, né? Existem muitos remédios que têm uma janela terapêutica muito pequena, quer dizer, o nível de remédio para fazer o efeito é tanto e o nível de toxicidade é um pouquinho maior. Então a janela entre o efeito e a toxicidade é muito pequena, é muito estreito isso. E aí quando você entra com um remédio, uma erva, que interage nessa janela, você pode tanto ir para mais como ir para menos. A ginkgo biloba vai para mais.
Então ela altera a coagulação do sangue, também levando ao risco de sangramento para quem toma anticoagulante. Um outro elemento que matou muita gente nos Estados Unidos, matou muito transplantado cardíaco nos Estados Unidos, o Hipericum perfurato, que é a erva de São João. Sim. Que aqui se usa razoavelmente. Nos Estados Unidos usa muito, tem supermercado até. Pois é. A erva de São João faz ao contrário. Ele inibe a ação das drogas. Inibindo a ação, aumenta a coagulação do sangue, diminui a ação das drogas para controlar a imunidade. Isso. E muito transplantado cardíaco morreu, sendo que ninguém sabia por que aquelas pessoas estavam morrendo, até que se descobriu que era a erva de São João. Então tem que ter muito cuidado, é importante avisar o cardiologista, o clínico, o médico que está cuidando das ervas que está usando. É importante essa comunicação. Mesmo que o médico não saiba qual que é a interação, mas provavelmente ele vai buscar isso para trazer essa informação se é possível usar aquela chá com determinado remédio que está tomando. E a nossa erva mate tem algum problema em se usar? Eu apresentei 2 vezes essa palestra em Gramado, no Rio Grande do Sul. Achei uma briga sensacional lá em Gramado, porque eu falei que a erva mate tinha que vir com bula, né? Porque a erva mate é um estimulante. Pois é. Como o guaraná em pó, tem toda uma propriedade estimulante aí. Então você tem que ter cuidado com algumas drogas psiquiátricas, como os inibidores da monoaminoxidase, que são drogas que podem interagir, mas na cardiologia, pessoas que têm arritmia, pessoas que têm alteração de pressão, que tomam determinados remédios, a interação erva mate com algumas drogas tem que tomar cuidado. Então assim, lá foi uma batalha. 2 vezes eu briguei lá com eles, porque realmente tem que tomar cuidado. A erva mate tem que tomar cuidado mesmo. E inclusive a nossa aqui, às vezes, ela vem com sacarose, né? Eles colocam açúcar. Colocam açúcar para deixar mais verdinha a erva, né? E isso vem com açúcar. Aí entra o paciente diabético e aquela coisa toda. Né? E em relação, o que mais que você tem observado agora com esse ponto da cardiogeriatria e a alimentação? Assim, isso é um ponto determinante, a gente sabe, né, o quanto que é importante, mas trazendo claramente, assim, quais são os detalhes agora, além do ovo que você falava, etc., que outras coisas existem de novidade nisso, Álvaro? Assim, a gente tem visto a implementação disso que eu falei antes, né, a implementação desses tipos alimentares, mas cada vez mais o cuidado de um suporte nutricional adequado. Quer dizer, o idoso, ele não precisa de muita restrição alimentar, mas da alimentação adequada para ele. Isso é importante. Quer dizer, eu trabalho hoje, cada vez mais, Ricardo, a gente tem trabalhado junto com a nutricionista nesses casos, porque a gente tem que trabalhar isso muito bem, porque quando a gente fala em idoso, a gente fala de uma absorção menor de determinados alimentos. Então assim, a gente olha, o idoso é um pouco mais anêmico porque o ferro está em menor quantidade no sangue, então a absorção diminui. Então tem que tomar muito cuidado, e eu acho que essa tua área de endocrinologia contribui muito nisso, porque a gente tem que trabalhar de uma forma a manter todos os elementos adequados. Uma coisa importante que a gente viu, tem um trabalho bastante recente agora, que essa questão da vitamina D. Da vitamina D, não da vitamina D. Tem um trabalho agora que, por exemplo, indicação de vitamina D para pessoas acima de 65 anos. Se você faz o exame e está baixo, é indicação A absoluta da vitamina D. Se você não faz o exame em pacientes acima de 65 anos, a indicação é B. Quer dizer, é praticamente absoluta a indicação de dar vitamina D, independente para o idoso, independente se você fez a dosagem de vitamina D ou não. Ou não, né? Tem que dar. Eu tenho feito isso e a resposta é sensacional. A melhora da disposição física, às vezes eu vejo alguns pacientes que chegam, às vezes até de cadeira de rodas no consultório, e depois de um tempo eles vêm caminhando, ou quem está de bengala consegue vir sem a bengala, enfim, né, melhora muito, né? A gente tem que ter essa ideia de todos os pacientes, e principalmente os idosos, de uma vida ativa. Né? Aquela história de aposentadoria sentado, esperar o tempo passar, isso de jeito nenhum. De forma alguma. Eu brinco que tem paciente que chega no consultório, não, mas se eu me aposento, eu me aposento. Eu falei, negativo. Negativo. Você tem que manter uma atividade, tanto atividade física, como uma atividade produtiva também. Seja produtiva do ponto de vista de trabalho ou produtiva do ponto de vista intelectual, tem que manter alguma atividade. É importante isso, o organismo precisa disso. O desuso, a gente sabe
que é complexo, você desaprende a atividade. O cérebro mesmo, ele é como uma perna que você engessa, né? Se você não usa, ele atrofia. Né? Eu observo quando, eu paro de férias, eu fico uma semana, às vezes, eu acho que no máximo, porque eu fiquei faz um tempo atrás, eu fiquei um mês sem trabalhar. Quando eu volto, você não está mais, né, naquele conforto, né? É como se fosse um jogador de futebol, precisa sempre se mexer, e quanto mais a gente usa o cérebro no sentido adequado, fazendo atividades diferentes, melhor isso, né? E o coração, eu acredito que está dentro dessa lógica também. A mesma coisa. Eu tenho um tio, para exemplificar isso, meu tio fazia contas complexas de cabeça, é muito ativo, você falava alguma coisa, falou, cadê a calculadora? O meu tio já vinha com o resultado. O que aconteceu? Ele saiu da atividade produtiva de empresário. Isso. E saiu e foi trabalhar no campo. Não usava mais nada de matemática, né? A conta dele é quantos hectares que tinha ali para plantar, não sei o quê. Passou tempo, fez uns testes com ele de contas e coisa, ele não lembrava de mais nada. Precisava da calculadora, perdeu toda essa parte. Mas ficou um touro de forte, porque aí voltou para o trabalho braçal. Então ele estava muito forte fisicamente. Mas o desuso desaprende. Por isso que a gente tem que fazer atividade física regular, né? A indicação da cardiologia de atividade física, qual que seria, assim, para uma pessoa saudável, sem nenhuma patologia, a princípio? A gente segue hoje, dentro da Sociedade Brasileira, a gente tem Departamento de Cardiologia do Esporte e que segue também a definição da Sociedade Americana. São pelo menos 3 atividades por semana, com tempo de pelo menos 40 minutos. 40 minutos. O ideal, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, 1 hora cada dia. Melhor ainda, 5 vezes por semana. Perfeito. A perfeição absoluta é todo dia. Todo dia. 7 dias. Sensacional. Acho que a gente vai ter que fazer um intervalo agora, Álvaro, e a gente volta então na sequência batendo um papo aqui sobre a cardiologia, ou melhor, a cardiogeriatria. Até daqui a pouco. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzing-Zimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzing-Zimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianello Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parcianello Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740.
voltando então aqui com a Atual Saúde, hoje temos o Dr. Álvaro Catani, cardiologista, falando para você sobre a cardiologia, a importância e tudo da gente ter um coração saudável. Álvaro, me conta assim, quem que tem que fazer um check-up cardíaco? Porque eu acho que essa é uma dúvida que o pessoal em casa tem, eu inclusive tenho. Assim, quando é que a gente tem que ir no cardiologista para saber do nosso coração? Explique para a gente isso aí, vamos saber. Bom, só para ter uma ideia, Ricardo, eu acho que o conhecimento parte do princípio do conhecimento de casa. Certo. Como é que é a história de doença cardíaca na família? Alguém, um pai, avô, tio, alguém teve, homem, abaixo de 50 anos, teve um infarto? Mulher abaixo de 55 anos teve um infarto, um problema cardiológico? Se tem, fica de olho porque tem que fazer cedo. Para você ter uma ideia, história familiar recente, como eu falei, de pessoas da família com idades jovens com doença cardíaca, o adolescente já está fazendo teste da esteira nos Estados Unidos. O menino de 15 anos já está fazendo a prevenção. Então, assim, quanto mais cedo a gente intervir, melhor, porque a gente vai corrigindo. Eu brinco nas palestras que eu falo, que é quando, como é que chega, uma das perguntas sempre fazem, como é que eu chego lá nos 90, 100 anos de idade, como é que faz isso? Na prática, como que a gente vê isso? São aquelas pessoas que durante a vida foram corrigindo os erros que vinham aparecendo. Quer dizer, passava um período sedentário, vamos para a atividade. Alterou o colesterol, vamos normalizar o colesterol, triglicérides, diabetes. Aquele que foi endireitando aquilo durante a vida, os fatores durante a vida, é o que chegou mais adiante e com qualidade de vida. Então, assim, se você consegue endireitar isso durante a vida, é importante. E esse é o grande alvo do check-up. Isso. O check-up é exatamente isso. Eu vejo no consultório, os vozinhos chegam lá, mas eu vim aqui porque a minha filha mandou vir aqui, coisa. Eu falo assim, não, mas não pode ser sua filha que mandou. O senhor que tem que ter a disposição de vir. Mas eu não sinto nada. Eu falo, mas esse que é o grande objetivo. É vir quando não sente nada, porque vir quando sente alguma coisa, quer dizer, a gente deixou de tratar alguma coisa que poderia ter prevenido o sintoma. Isso. Então essa é a ideia. É sensacional, é bem essa lógica mesmo. A gente não está aí para apagar incêndio. Claro, se chegar o incêndio a gente apaga, mas para a gente fazer uma construção, né, para a pessoa ir longe, a gente tem, sem incêndio é mais fácil de se fazer, né? Então é importante isso mesmo, a gente pegar e conseguir trabalhar a prevenção antes de apagar os incêndios quando eles surgem. E quando eles falam isso, eu jogo só um dado que é fundamental. Dos infartos que acontecem, Ricardo, 30% dos infartos, o primeiro sintoma é o infarto. Pois é. Não dá nenhum sinal antes. Paf, infartou. É aquela coisa que a gente, o vizinho do meu amigo estava bem, de repente, infartou e morreu. Quer dizer, 30% às vezes não dá sinal nenhum. Então, por isso a importância do check-up, para a gente poder fazer os exames necessários para que a gente possa prevenir isso. Então, isso é importante. E lá, no check-up tradicional, né, ver os exames de laboratório, fazer o eletro, fazer o teste de esforço quando é indicado. Tem várias modalidades de exames que a gente pode fazer para minimizar o risco da pessoa e corrigir esses fatores. O tratamento ele acaba sendo muito particularizado, né? Extremamente particularizado. Não é mais uma receita de bolo, né? Quando a gente fala em cardiogeriatria, especificamente, o grupo é extremamente heterogêneo. Por isso que a gente não tem estudos... por exemplo, eu dei uma palestra agora em Salvador falando sobre infarto em nonagenários. Essa foi a minha apresentação lá. E a mensagem final que eu deixei no congresso era que não tem padrão, é individualização, porque não tem como você pegar um grupo homogêneo de 90 anos de idade. Porque cada um eu falo que cada um chegou em algumas esquinas da vida e fez determinadas opções. Um foi mais para o lado da atividade física, outros menos, outro cuidou da alimentação, outro não. Então, pessoas de 90 anos de idade são pessoas completamente diferentes. Uns de 90 anos de idade totalmente ativos, participativos, um de 90 anos de idade acamado, outro em cadeira de roda, cada um com sua particularidade. Então é muito difícil você ter um padrão de tratamento para uma pessoa de 80, 90 anos. A individualização é que manda. Isso é verdade. E sobre a questão das medicações para os idosos, assim, que mitos, quais são as dificuldades que você encontra no teu dia a dia? Gigantescas. Imagino. Tratamento no idoso é bastante complexo. Existem as pessoas
os idosos que seguem aquilo como uma regra, seguem exatamente aquilo que foi passado, e qualquer mudança entra em contato e a gente adapta o tratamento conforme a época. Por exemplo, o inverno a gente teve que aumentar a dose de remédio de pressão de todo mundo. Verão agora a gente está tirando o remédio de todo mundo porque a pressão com o calor vem caindo. Sim. Então as mudanças são necessárias. Mas existem as pessoas que a vida vai deixando um pouco mais teimosa. E aí criam conceitos, e esses conceitos são complexos de a gente quebrar. Por exemplo, um problema muito sério que a gente tem com tratamento de pressão no idoso é aquela coisa de medir a pressão e tomar o remédio. Se eu meço a pressão e está 12/8, ele não toma o remédio. Aí o que acontece? A pressão sobe, aí quando ele mede de novo está alta, aí ele toma. É o pior cenário que a gente tem, porque é um cenário de pressões normais, picos, é o grande risco de derrame que a gente tem nessa situação. Então, se a pressão está boa, é porque está tomando remédio, então tem que manter. Se a pressão vem caindo, é porque a dose está um pouco maior, tem que reduzir a dose, aí tem que conversar com o seu médico, mas não deixar de tomar, reduzir a dose, mas mantendo o uso. Então isso que é importante, quer dizer, o fato de você tomar quando ela está boa, você corre riscos enormes com os picos. Então essa regularidade de tratamento que é importante. É incrível, né? Porque troca-se a especialidade, mas o ser humano que a gente trata é o mesmo. É o mesmo. E é muito comum as pessoas, quando estão bem, pararem com os medicamentos para pressão, para depressão ou para ansiedade. Só que como a medicação na psiquiatria, ela demora um mês para funcionar, né? Não é imediato, né? Então as pessoas acham que não precisam mais tomar e aí param e tal, e isso faz o problema daí, no caso da psiquiatria, a recorrência e a cronicidade, né? O tratamento fica mais longo, né? E às vezes você tem que usar doses mais altas porque a pessoa não tomou adequadamente. Eu acho que a única coisa que a gente pode tomar remédio quando está sentindo alguma coisa e parar quando não está sentindo é gripe. Isso. Mas assim, depressão, ansiedade, estresse não é gripe. Pressão alta não é gripe. Não é então, gripe. Diabetes não é gripe. Não é gripe. Então não vamos confundir alhos com bugalhos, nem Jesus com genésio, né? As coisas são diferentes e precisam de tratamentos diferentes. Isso é bem, bem importante mesmo. Isso é legal que você coloca. Uma outra coisa é a automedicação do idoso. Isso é muito importante. Existe... Tem um dado também de estudo que mostra que acima dos 50 anos, a cada década de vida se agrega uma doença crônica. Então é muito comum eu pegar o idoso que tem pressão alta, tem alteração do colesterol, mas que tem as artrites, tem as artroses, tem as limitações. E aí ele está tomando o remédio da pressão e ele começa a ter as dores da artrite e artrose. Qual que é o procedimento a ser feito? Procurar um médico para tratar isso. Não é chegar no balcão da farmácia e pegar um anti-inflamatório. Claro. O problema do anti-inflamatório é que bate de frente com a medicação da pressão. A pressão descontrola, tem retenção de líquido e a gente não é pouco frequente, é bastante frequente a gente receber pessoas no hospital, não só a internação normal, mas também em CTI, com crise de pressão, com derrame, com insuficiência cardíaca, as pernas inchadas, tudo por conta de um anti-inflamatório que foi tomado porque estava com dor e chegou no balcão da farmácia e o farmacêutico passou e acabou tomando para aliviar a dor. Hoje mesmo atendi uma senhora com pressão lá em cima, que estava tomando anti-inflamatório tratando de pressão. Aí ela brigou comigo porque eu não deixei tomar mais. Eu falei, não pode tomar um anti-inflamatório. Eu falei, mas me alivia a dor. Eu falei, mas alivia a dor, mas ele está corroendo o organismo, está alterando o rim, está alterando o estômago, altera tudo. Então é melhor conversar com um médico para fazer um tratamento para a dor adequado do que tomar medicação de forma inadvertida que atrapalha o tratamento de outros problemas que vem fazendo. Isso é bem verdade mesmo. Os anti-inflamatórios, eles aliviam a dor, mas as consequências deles são muito, muito perigosas, né? Isso é bem importante. Álvaro, e a questão dos congressos? Eu vejo que você estava me falando que você está na presidência de um congresso? Eu vou presidir o Brasileiro de Cardiogeriatria em Curitiba em 2015. Foi uma... a gente vinha na região sul, porque assim, quando a gente olha cardiogeriatra hoje, de formação no Brasil são muito poucos. No Paraná nós somos em 3 cardiogeriatras, no Paraná todo. Nossa. Então, o que aconteceu?
A gente tem uma União Sul, né? Até eu teria que ir para Porto Alegre sexta-feira, mas a agenda não me permite, que é o encerramento da atividade gaúcha da cardiogeriatria, e me convidaram para participar do evento, mas essa semana não vai ter como sair para ir para lá. A gente tem feito muito congresso, rodado bastante, e por exemplo, agora a gente esteve na Bahia, foi o Congresso Brasileiro em Salvador. Ano que vem, como eu sou vice-presidente do departamento, né, assumo em janeiro, a gente vai ter atividade que a gente está preparando agora em Ouro Preto, em Minas Gerais, e depois o meu congresso em Curitiba, que aí a gente vai trabalhar um pouco com cardiogeriatria aqui. A gente já está começando a fazer alguns trabalhos em relação ao congresso. É curioso que, como Curitiba, cardiogeriatria, tem laboratórios. Eu tive há 20 dias atrás em São Paulo, teve um laboratório muito forte da indústria farmacêutica, que com Curitiba está fechando como sendo o principal patrocinador, e a gente tem grandes dificuldades hoje de fazer um congresso por conta de custos mesmo, e o laboratório vai bancar uma boa parte do congresso. Já eu estive em São Paulo agora e ele já está patrocinando muita coisa para 2015 já. Então a gente vê um belo congresso em Curitiba. É sensacional. Olha que a gente participa de congresso, sabe que não é pouca coisa elaborar um congresso nacional, não. Isso é sensacional. Parabéns. Álvaro, então, para a gente ir finalizando o nosso programa, assim, eu gostaria que você deixasse o telefone do teu consultório, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao estudo que a gente conversou, porque, assim, é pouco tempo, muito assunto, né? Por mais que a gente tente se desdobrar e não é fácil captar essas coisas todas. Então eu gostaria que você deixasse o telefone do teu consultório, tuas considerações finais, já que o tempo também passa, né? Bom, meu consultório é ao lado do Hospital São Lucas, ali é 3225-1870, o telefone do consultório. E eu quero agradecer, Ricardo, o convite de estar aqui falando e lembrando os meus tempos de programa, né? Foram 4 anos de programa no ar, quer dizer, foi um bom tempo. E parabenizar pela continuidade do programa. Acho que é importante essa troca de informações, esmiuçar o que acontece em termos mais leigos, para que a pessoa do outro lado entenda. Eu acho que esse é um dos nossas grandes funções como médico. Sim. Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade de passar isso no consultório. Nosso tempo é pequeno e a gente acaba dinamizando um pouco mais o atendimento, e a gente não tem muito tempo de esmiuçar. E essas oportunidades de levar essa informação para quem está assistindo, eu acho que é fundamental. Acho que é nosso dever até de fazer isso, Ricardo. Eu tenho que agradecer a você, porque assim, eu sou criatura, né? Eu segui isso, esse programa existe agora porque teve você como um idealizador, eu só copiei. E as boas ideias, elas têm que ser copiadas. E justamente dentro dessa lógica, desse entendimento de que a informação, ela deve ser passada para as pessoas, e isso, com que elas se capacitem a serem elas os seus próprios médicos, né? Porque a saúde se faz no dia a dia, e a gente aqui está para servir vocês aí em casa, levar a informação, né? E eu agradeço muito a tua disponibilidade, saber o quanto que isso é importante para a gente poder estar aqui passando, que o tempo nosso sempre é bastante cheio, mas vocês aí em casa são muito importantes, é por isso que a gente está aqui conversando com vocês e levando essas informações. E agradeço novamente, né, a tua inspiração, a minha pessoa, no sentido de manter o programa, manter a ideia. E esse programa, ele não é meu, ele é nosso, né? Daqui a um tempo vai estar você aqui com outro colega, a gente vai trocar o bastão, né? A gente isso aqui não é um espaço meu nem nada, mas é um espaço para o pessoal de casa. E você está convidado a trazer a quem você quiser, tomar conta do programa, né? Para poder fazer da melhor forma que eu sei que você faz. Então, muito obrigado, Álvaro, grato a vocês em casa também, de dar atenção para a gente, e até a próxima.